Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu tenho um rápido recado para você antes da gente começar o nosso conteúdo. Estão abertas as nossas vagas para a nossa sala de sinais. Por menos de R$100 por mês, você vai ter acesso às nossas operações e também toda a nossa estratégia aí para fazermos lucros quase que diariamente dentro do mercado. Então, se quiser saber como funciona, você pode escanear esse QR Code e participar da nossa sala de sinais. Bom, vou te lembrar para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aí no YouTube. Claro, se puder, compartilha com outras pessoas. Agora, de fato, vamos para o conteúdo. Tamo junto e é só o começo. Antes da gente começar, vou te deixar rapidamente essa advertência de responsabilidade, de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. O que é que aconteceu com o Bitcoin nessa virada semanal, né? O Bitcoin faz uma correção bem importante, voltando ali próximo dos $40 mil. Mas na prática, o que é que aconteceu? Isso é de fato uma correção que está acontecendo no mercado e a gente vai corrigir ali até próximo das zonas dos 36 a 35 mil, que a gente já vem falando que seria uma zona bem importante do Bitcoin buscar pelo semanal, ou se naturalmente isso seria uma manipulação do mercado, a manipulação do smart money, tá? Uma manipulação do dinheiro inteligente buscando zonas de liquidez para serem alcançadas. A gente vai te explicar isso agora, mas mais uma vez aqui, antes de mais nada, entenda o seguinte, tá? Mercado, ele está mantendo uma estrutura de alta há um bom tempo. Essa estrutura de alta, ela não está mantida, por exemplo, de outubro, quando a gente quebra, por exemplo, a região ali dos $32 mil. Essa região de alta, essa estrutura de alta está mantida desde janeiro. De janeiro até março a gente faz um movimento do qual saímos ali dos $18 mil e fomos alcançar quase $25 mil por unidade do Bitcoin. Bitcoin passa um tempo corrigindo, depois faz uma nova movimentação de alta e a partir então do segundo para o terceiro trimestre a gente começa a oscilar entre a faixa dos 25 a $30 mil. Uma segunda região, digamos que muito importante para a definição do preço do Bitcoin. A gente fica oscilando nessa faixa basicamente até outubro ou até o final de setembro. A partir disso, começamos a fazer teste nos $31 mil, só que a gente não tinha liquidez até lá. Então, se entra liquidez no mercado, se entra dinheiro novo dentro do mercado, o mercado começa então a romper essa faixa. Depois de rompida essa faixa, o Bitcoin vai então necessariamente oscilar acima dos $32 mil. E a gente já falava aqui há muito tempo que a oscilação acima dos $32 mil nos levaria rápido demais até provavelmente as faixas dos 38 mil. Passamos acho que por 3 semanas, a gente vai olhar com mais precisão aqui, oscilando, batendo cabeça em cima dos 35 mil. E depois que quebrou os 35 mil, que rompido os 38 mil, fizemos movimentos muito rápidos para a zona macro, que quando a gente falava, quando é que começa o bull market? Na minha opinião, acima dos 37 mil. Por quê? 38 mil, apesar de ser um nível de suporte ou de resistência intermediário para toda a estrutura do mercado, eu vou mostrar isso aqui para vocês, a provável oscilação do preço do Bitcoin seria ali acima dos 40 mil como um todo. Então tem alguns pontos que nós precisamos entender, para a gente definir se estamos tendo movimento do dinheiro institucional, do smart money, fazendo, digamos que, consumo de liquidez, pegando parciais de dinheiro, realização de lucro intradiária, enfim, intrasemanal, para embolsar, né, óbvio, aí a melhor parte do mercado, ou se naturalmente estamos tendo correção. Mas na prática, desde janeiro, estamos em uma grande estrutura de alta. Lá em fevereiro, a gente trouxe uma transmissão que já falamos aqui algumas vezes, já colocamos recorte dela, onde a gente apontava tudo que poderia acontecer no ano de 2023 e de fato quase tudo se concretizou. Inclusive a minha nova perspectiva é que até o final do ano a gente poderia oscilar entre 48 a 50 mil dólares, mas o fato é que nós já estamos em mercado de alta, nós já temos liquidez nova dentro do mercado, rompemos agora a faixa de 1,5 trilhão de dólares no mercado total das criptomoedas e rompemos os 700 bilhões de dólares para o mercado das altcoins. Nós temos estrutura de liquidez e sim, nós temos uma boa estrutura para, né, o bull market, para a estruturação desta corrida de alta. É lógico que tem alguns outros fatores que podem ser melhores catalisadores, como por exemplo, pivô do Banco Central norte-americano mudando o seu apertamento quantitativo para expansão quantitativa ou para aumento quantitativo, sair da restrição de dólar para voltar a injetar dólar dentro dos mercados. Lembrando que quando isso acontece, naturalmente existe aí
possibilidade de uma correção, ou não somente de uma correção, de uma recessão ali, normalmente de 6 meses a 1 ano depois do pivô. Mas aí, óbvio, né, a gente não sabe como isso deve impactar todos os mercados, muito menos como deverá impactar o mercado cripto, até porque no mercado cripto a gente não passou por isso ainda. Por isso, eu vou te lembrar de deixar o like, é muito importante aí para ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Inclusive, você vai nos ajudar muito mais se você puder compartilhar o link dessa transmissão aí com algum grupo ou com alguma pessoa mais específica que você queira que ela aprenda sobre Bitcoin ou que você queira que ela, enfim, acompanhe aí a nossa análise. E mais uma vez, rapidamente aqui a advertência de responsabilidade, porque o objetivo aqui vai ser de passar informação e o que a gente está enxergando desse momento do mercado. Bom, o que é que a gente tem para este momento? Nós viramos a semana do Bitcoin alcançando a nossa maior máxima anual. Vamos entender isso primeiro na ação do preço do próprio BTC aqui. Vou pegar aqui o Bitcoin contra o dólar, dados da Bitstamp. Bitcoin nesse exato momento está custando aí 42 mil dólares, 170 centavos. Tá? A máxima do Bitcoin foi alcançada na sexta-feira, quando o Bitcoin chega ali aos 44.729 dólares. Nós temos muita exponencialidade ainda no Bitcoin, apesar de uma queda do interesse em aberto nesta segunda-feira, na virada aí aqui no horário de Brasília, né, no horário do Brasil, das 9 horas da noite de ontem, né, que a gente vira o semanal, né, e vira, óbvio, também o diário. Naturalmente, pouco tempo depois, a gente viu essa correção, essa desvalorização do Bitcoin basicamente se definiu dentro de 15 minutos. Dentro de 15 minutos, o Bitcoin apagou aí quase que os ganhos de uma semana inteira, né? A gente chegou aí a testar a média móvel de 20 períodos ali, próximo da faixa, a oscilação mínima do Bitcoin foi aí de 40.659. A abertura da semana passada foi ali em 39.988 dólares. Então, dentro de quase 15 minutos, a gente devolveu todos os ganhos da semana passada. Nossa estrutura macro é uma estrutura de alta. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, tá? Quando a gente quebra essa zona aqui dos 26 mil dólares, né, a gente vai se aproximar novamente dos 28 a 30 mil dólares. Muita gente dizendo, não, aqui a gente vai bater para voltar para baixo. Olha aí o voltar para baixo que aconteceu. Depois que chegamos aqui nessa zona, já tem a gente dizendo que iríamos nos 20 mil de novo. Né, Bitcoin fez algumas correções parciais e continuou andando para cima. Na minha expectativa, enquanto, aí eu quero deixar isso aqui claro. Quando é que a gente vai encontrar uma correção ou definir uma correção genuína para o mercado? Olha essa faixa aqui, né, do intradiário, que para mim aqui, ó, perdida, com consolidação, o Bitcoin fazendo topos descendentes no 4 horas e no diário, abaixo da média móvel de 20 períodos, que aponta para 40.700 dólares, né, o Bitcoin perdendo esta região. Naturalmente, nós iremos testar fundos menores. E quais são as próximas definições de fundo? 38 mil e posteriormente os 35.500. São os dois próximos níveis para o Bitcoin. Perder 40 mil, perder 38 mil e depois os 35.500. Tá? E aí o que é que acontece? A gente tem uma estrutura de alta montada aí por 7 semanas basicamente, né? E a gente vem então observar essa estrutura de alta. Perdão, acho que são mais de 7 semanas. A gente tem ali a definição de agosto, onde a gente chega ali a oscilar próximo até dos 24.800 dólares. Logo depois a gente vai ficar acima dos 26 e definitivamente a gente arma um pivô nos 27 mil e então começa a estrutura de alta. Perceba o seguinte, nessa estrutura de alta, nós em nenhum momento, isso é um total aí de 8 semanas, tá? Dentro de 8 semanas, em nenhum momento ainda nós fizemos correção para este movimento. Poderá acontecer a correção agora? Sim, poderá acontecer a correção. Olhando aqui, e é por isso que eu acredito que o Bitcoin pode oscilar entre 48 mil a 50 mil dólares ainda esse ano, eu acredito que a gente tenderia a buscar esse topo antes de vermos uma correção mais expressiva. Mas pode ser sim que a correção aconteça de agora, até porque são níveis de resistência também para o mercado. Perceba que quando eu faço a expansão aqui da FIBO para esse topo aqui, nós acabamos de encontrar aqui nesses dois candles, né, que é a nossa virada semanal,
justamente uma região de resistência para o mercado. Beleza. Então, enfim, pressupondo então que aqui seria um topo, quando é que naturalmente ou até onde o Bitcoin poderia corrigir? Minha opinião é que se acontecer do Bitcoin perder os 40 mil dólares, se acontecer de perder, inclusive o suporte é 40.598 pela retração. E perceba que o pavio deste candle semanal parou exatamente lá. A mínima é 40.659, o ponto aqui da retração de 23,6% aponta para 40.598. Então, se a gente perder essa região, eu acredito que faremos testes entre 35.894 ou 36 mil dólares majoritariamente, que seria a nossa região de 50% na FIBO. Se acontecer do Bitcoin voltar nessa região, as altas vão recuar para os mesmos níveis de que estávamos ali na quebra dos 32 mil dólares. Tá? Muitas altcoins vão recuar muito, porque aqui o Bitcoin está caindo 3%, mas até lá, de topo a essa região, o Bitcoin cairia cerca de 20%, 18%. Essa queda vai jogar muita altcoin para baixo. Tá? E aí muita gente vai começar a pregar o apocalipse, mas nada mais será do que uma correção para buscar base de preço, se isso se confirmar. E para mim só tende a se confirmar se no semanal nós perdermos 40.500 dólares. Estou deixando isso aqui claro. Tá? A partir desse momento, então, poderíamos ver um excelente pivô semanal para o Bitcoin e para as altcoins acontecendo. Minha expectativa aqui, se em um cenário mais drástico, se confirmasse o Bitcoin viesse buscar 33.500 a 34 mil dólares. Mas essa aqui necessariamente é uma região de suporte majoritário, até porque a média móvel de 20 períodos está aqui apontando para 34 mil dólares no gráfico semanal. Então sim, poderíamos fazer correção até essa região aqui para definir base de preço. Não necessariamente quer dizer que iremos até lá. Para mim, mais uma vez, só iremos a essa região se naturalmente quebrarmos aqui abaixo. Enquanto não houver quebra dos 40.500 dólares, nossa estrutura no Bitcoin será uma estrutura de alta. Detalhe, aí a gente vem para o Total Crypto Cap. Total Crypto Cap é o mercado total das criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Quebramos a região de 1 trilhão de dólares e meio. Fomos buscar aí nesta semana 1 trilhão 630 bilhões de dólares em valor de mercado. Estamos fazendo uma correção. Voltamos aí a fazer um recuo e agora, nesse exato momento, 1,5 trilhões de dólares, 1 trilhão 540 bilhões de dólares dentro do mercado. Nós já temos estrutura de alta. E aí o que mais me chama a atenção é o Total Crypto Cap 2. Porque, excluindo o Bitcoin, nós estamos acima de uma região que quebra a acumulação das altcoins. E a partir daqui, a gente pode ver em um pivô semanal acontecendo, que pode inclusive ser nesta semana. Essa semana a gente pode passar inclusive a semana inteira andando de lado, ou a semana inteira fazendo essas correções para potencialmente armar o pivô. Mercado acima dos 700 bilhões no Total 2 desencadeia aí uma disparada muito mais absurda para as altcoins. E aí, o que é que definirá isso? Nós temos quarta e quinta-feira, reunião do Banco Central norte-americano. Perdão, terça e quarta-feira, mas os dados norte-americanos saem aí da definição das taxas de juros na quarta-feira, 3 horas da tarde. Estaremos inclusive aqui acompanhando isso ao vivo com vocês. Porém, vale deixar claro que o mercado já precifica que não terá aumento das taxas de juros. E como nós não teremos aumento das taxas de juros, é muito provável que o discurso do Jerome Powell, que acontece às 3h30 da tarde, salvo engano, acho que são 30 minutos depois, terá aí então um maior impacto, porque ele deve entregar algumas projeções para 2024 e falar por quanto tempo as taxas de juros devem ficar elevadas. A gente acredita que nós não teremos redução das taxas, contudo, que nós teremos por mais tempo aí essas taxas de juros mais elevadas. Outra coisa, dados da inflação norte-americana saem na terça e na quarta-feira, né? Na terça-feira de inflação ao consumidor e depois a inflação ao produtor. Isso também será muito importante para a gente entender isso, mas no cenário atual, o mercado continua em alta. E aí o que justifica a queda
do mercado neste exato momento. De ontem para hoje, nós tivemos aí um RECT de aproximadamente 389 milhões de dólares, dos quais 333 milhões de dólares consumidos aí do mercado foi da liquidez dos longados, 56 milhões de dólares dos shortados. Nas últimas 12 horas, que é provavelmente a região onde aconteceu aí esse consumo de liquidez do Bitcoin, 350 milhões de dólares, dos quais 317 milhões foi dos longados. Aí o que acontece? A gente começa a olhar aqui o RECT, ou seja, as liquidações de uma hora atrás. A gente já está vendo que está começando a ficar um pouco mais equilibrado, tem gente apostando na baixa, tem gente apostando na alta, mas aí os números agora começam a ficar um pouco mais equilibrados, assim também como no 4 horas. Enfim, nesse quesito, a gente consegue perceber então que o Bitcoin ontem nada fez mais do que buscar zona de liquidez. Nós tínhamos um acúmulo aqui realmente multimilionário, né, abaixo dos 43.500 dólares. E é por isso que a gente fez essa onda de liquidação. Mas percebam, para aqui para baixo o dinheiro parece que está sumindo, né? Parece não, até então está sumindo, mas olha onde começa a aparecer liquidez, né? Ontem não tínhamos uma forte liquidez aqui em cima, né, na região acima dos 44 mil dólares, tá? Nós não tínhamos tanta liquidez lá. Aqui embaixo nós tínhamos muito mais liquidez. Perceba, a faixinha amarela aqui que apresenta mais dinheiro estava bem mais forte do que a faixa anterior. E aí o Bitcoin vem, consome toda essa liquidez, faz esse despejo, essa correção aqui, e então, muito provavelmente, a minha expectativa é que oscilemos até novamente os 44 mil dólares para buscar a liquidez que está acima agora. E é por isso que não acredito que necessariamente seja uma correção absurda para o mercado, mas nada, enfim, nada mais do que o mercado capturando liquidez parciais de curto prazo. Acredito que é muito mais provável, e aí a minha crença, tá? Tá tudo bem se for embaixo, né? E por isso, se você estiver operando aí em compras dentro do mercado, em regiões de long, é importante que você sempre proteja a sua operação. Acredito que a gente tende ainda a oscilar para cima antes de correções mais parciais, a menos que os dados econômicos empurrem o mercado para baixo. E para isso, essa semana vai ser muito importante por causa da reunião do Federal Reserve, por causa dos dados inflacionários, tá? Então fiquem atentos a isso, para que vocês possam, inclusive, ter aí as melhores operações. Mas, na minha opinião, tendemos a voltar para a faixa de preço que estávamos atuando anteriormente, pelo menos por enquanto. A menos, né, que surja alguma notícia ou alguma coisa que o mercado não esteja prevendo, mas na minha perspectiva, a gente teve nada mais, nada menos do que uma região de busca de preços mais baixos para simplesmente captura de liquidez. Não necessariamente agora a correção dos 36, dos 34 mil dólares pode chegar dos 35 mil, né? Acredito que provável uma ida ali próximo dos 48 antes dessa correção, tá bom? Fica aí, então a minha expectativa a respeito do Bitcoin e a explicação do porquê o Bitcoin caiu de ontem para hoje. E agora eu vou perguntar qual é a sua opinião aí, manda através dos comentários para que a gente possa trocar uma ideia a respeito disso. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo.